Números, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 18, mas é importante você entender a necessidade de ler o contexto do que nós vamos falar aqui. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo dos irmãos, das irmãs, amém? Mas leia na sua casa. Eu estava orando nesta tarde de hoje sobre algo relacionado à minha pessoa, à minha casa, juntamente à minha esposa Sônia Gonçalves Santana, e nós ali buscando, Deus trouxe esta palavra ao meu coração, e eu sinto a necessidade de compartilhar essa palavra com vocês, porque eu creio que muitos estão passando semelhante situação. Nós vamos falar de providência, provisão de Deus, que cuida de você, que cuida de mim, cuida da sua casa, ainda que muitas vezes parece que não. Às vezes parece que Deus não está cuidando de nós por causa das situações que a gente vai vivendo, o cenário que a gente muitas vezes olha com os olhos físicos e não espirituais, e por isso nos afligimos. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, com certeza seu coração terá paz de Deus, seu coração será confortado. Então o segredo é viver pela fé, porque se você olha com os olhos físicos, certamente o teu coração diante das adversidades, diante dos problemas, algumas necessidades, ou perco, frustrações, tudo isso nós estamos sujeitos a viver na nossa trajetória aqui nesta terra. O que sucede ao ímpio, sucede também ao povo de Deus. A diferença é que é enorme, é que aqueles que servem o Senhor, que conhecem a sua verdade, têm o amparo do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa de Deus para a minha vida, é uma promessa de Deus para a sua vida. No entanto, precisamos entender, se eu abandono Deus, Deus também me deixará. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, você pode ler o versículo 3. O Senhor disse, me buscar me achareis, mas se me o deixardes, eu também o deixarei. Então, permaneça no Senhor Jesus, amém? Vamos ler, está escrito assim, pegue aí, vamos ler juntamente. Números, capítulo 11, glória a Deus, versículo 18 em diante, está escrito assim, olha só que coisa tremenda. E dirá ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus quer suprir a necessidade do povo. Vamos continuar a leitura em nome de Jesus. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Verso 19, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. O versículo 20 está escrito, mas um mês inteiro. Deus está falando aqui de tempo. Um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós. Deus está dizendo, eu estou no meio de vós. Guarde bem esse trecho dessa leitura. Estou no meio de vós. Continuando, e chorar-te diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? É uma pergunta. Verso 21, disse Moisés,
600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou juntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem. Verso 23, porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Meus amados e queridos, quero falar aqui sobre o tema Deus proverá neste deserto. Eu não sei qual é a sua dificuldade neste momento, mas o teor desta mensagem é para aqueles que neste momento se encontram no deserto de Deus. É para aqueles que neste momento se encontram dentro de um processo. Porque quando se fala de deserto, se fala de processo. Por que que Deus levou o povo para o deserto? É uma pergunta que temos que fazer. O ponto-chave aqui, apesar de ser o tema que nós estamos aqui falando, conversando sobre a providência